Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui. Qual é o jeito certo de orar? Qual é a oração que Deus responde? Tenho que orar de joelhos? Posso orar em pé? E sentado ou deitado? Posso orar sempre a mesma oração, repetindo as mesmas palavras? E o jejum? Como deve ser? Posso falar para alguém que estou jejuando? Fique comigo até o fim deste vídeo e vamos aprender juntos o que a Bíblia diz sobre estas questões. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para ser avisado cada vez que entrar um vídeo novo. E já dá um like clicando aí no joinha. Vem comigo! A oração e o jejum são duas práticas da vida cristã, dois poderosos recursos espirituais ensinados por Cristo, que muitas vezes são negligenciados pelos cristãos, mas que são verdadeiras armas na guerra espiritual contra o reino do mal. Precisamos ter conhecimento, habilidade e disciplina para usar estas armas em nosso benefício e em benefícios dos outros. Quando Salomão construiu o templo e o dedicou ao Senhor Deus, ele orou. No primeiro livro de Reis, capítulo 8, e no versículo 46, ele diz: Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e o Senhor castigar ao povo, e o povo se arrepender, se converter e orar a ti, ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e perdoa o povo, e usa de misericórdia e compaixão. Neemias orou quando soube do triste estado de Jerusalém. Jonas orou do ventre do peixe. Ana orou por um filho. Daniel, no capítulo 9, orou e jejuou quando Deus deu-lhe a revelação sobre as 70 semanas. A profetisa Ana, embora fosse uma viúva de quase 84 anos, não se afastava do templo e servia a Jesus de noite e de dia, orando e jejuando. Que exemplo! Quando Paulo e Barnabé foram separados para a primeira viagem missionária, diz a Bíblia que quando a igreja orava e jejuava, o Espírito Santo disse: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E foi com jejum e oração que eles foram enviados para fazer a obra de Deus. O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27, que praticou o jejum muitas vezes e ele recomendou que façamos o mesmo. O profeta Daniel, mesmo sabendo do risco iminente de ser jogado na cova dos leões, manteve o bom hábito de orar 3 vezes ao dia de joelhos, agradecendo a Deus. Mas se a oração e o jejum são importantes, qual deve ser a forma correta de se fazer? Cristo ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 5, que não devemos ser de maneira nenhuma hipócritas, como alguns, de orar com a intenção de que alguém veja que ele está orando. Quem age assim não recebe resposta de Deus. Ele então recomenda que oremos em secreto, dentro do nosso quarto, e Deus, que vê o que está em secreto, dará a recompensa. Isso não significa, de forma alguma, que não possamos orar na igreja ou orar em público em qualquer lugar que seja. De forma alguma. O que Cristo está ensinando é que o propósito da oração não deve ser para se aparecer. Você já reparou que tem gente que faz longas orações para se aparecer? Tem gente que muda a voz para falar com Deus? Tem gente que usa de palavras difíceis quando fazem orações em voz alta? Ó imaculado Deus, neste conclave aqui estamos, neste período de obscuridade, o nosso pavilhão auricular se encontra desabrochado. Reivindicamos uma precipitação pluviométrica das tuas bendições. Para quê? Não seria mais fácil e sensato dizer: Deus, nesta noite estamos aqui para te ouvir, mande sobre nós uma chuva de bênçãos? Cristo também não estava querendo dizer que não se pode orar em pé. Deus ouve a oração em qualquer posição em que você se encontre.
Na Bíblia, vemos pessoas orando em pé, deitado, prostrado, assentado, andando e com as mãos estendidas. O que nós observamos na palavra de Deus é que a posição de joelhos é uma posição de humilhação e de adoração. E, se possível, devemos orar nesta posição, porque é uma forma de nos humilharmos diante de Deus e adorarmos a Ele. Faraó fez o povo se ajoelhar diante de José. A oração de Salomão foi de joelhos. Deus diz no livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículos 12 a 15, que nós não devemos nos ajoelhar diante dos ídolos. Deus diz assim: todos os que fazem imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis não servem para nada, e as suas testemunhas nada veem e nem entendem. Versículo 10. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que não serve para nada? O carpinteiro faz o seu Deus à semelhança de um homem para ficar em casa. E no versículo 15, Deus diz: ele faz um Deus e se prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Versículo 17, ele faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina, ele dirige a sua oração e diz: livra-me. Nada sabem nem entendem. Aí o profeta Isaías pergunta no versículo 19: porventura eu me ajoelharia ao que saiu de uma árvore? Mas o salmista diz no Salmo 95, versículo 6, ó, vinde e adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. O jovem rico se ajoelhou diante do Senhor. E Paulo diz aos Efésios, no capítulo 3, versículo 14, que ele orava de joelhos diante de Deus. Jesus também disse em Mateus 6 e 7 que nós não devemos orar usando de vãs repetições. Isso não significa que não podemos repetir nunca as mesmas palavras. Ele próprio orou no Getsemane, dizendo por 3 vezes a mesma coisa, as mesmas palavras. Mas o que Cristo está dizendo é que não devemos fazer a vida toda a mesma oração decorada. A oração tem que ser uma conversa com Deus, um diálogo entre um filho, uma filha e seu pai. Ele nos deixou o Pai Nosso como um exemplo dos elementos que devem compor uma oração. E que elementos são esses? Adoração, reconhecendo que Deus está sobre todas as coisas, que Ele é santo. Petições, mas que a sua vontade prevaleça sobre os nossos desejos. Humilhação e arrependimento, rogando o perdão dos nossos pecados. Súplica por proteção divina, intercessão em favor do nosso próximo e agradecimento a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez e faz nas nossas vidas. E o jejum, como deve ser? Da mesma forma que a oração, o jejum não deve ser para se aparecer. Jesus disse que os hipócritas até mudavam o aspecto do seu rosto para demonstrar que estavam jejuando. Mas que nós, quando jejuarmos, devemos nos recompor, lavar o rosto e ninguém precisa saber que estamos jejuando, a não ser o nosso Deus. Não é preciso ficar sem lavar o rosto, sem lavar o cabelo, jogar cinzas na cabeça para mostrar que estava ajoelhado no pó e na cinza. Note que o princípio de tudo é que façamos as coisas para Deus e não para ser vistos pelos homens. Isso inclui a oração, o jejum, a oferta, a esmola, a obra assistencial social, a obra de caridade, enfim, tudo o que fazemos deve visar tão somente a glória de Deus e não o aplauso dos homens. Oremos em todo o tempo, pedindo e suplicando a Deus, agradecendo a Ele, nos colocando de joelhos diante dEle, com adoração, louvor e exaltação ao seu nome. Oremos por nós, pela nossa família, pelos nossos negócios, pelos nossos amigos e inimigos, pelas autoridades, pela nossa igreja, nossa cidade, nosso estado e nossa nação. Oremos pelos desempregados, pelos enfermos, pelos que continuam na vida de pecado e pelos oprimidos pelo inimigo.
Como disse o apóstolo Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, façamos orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Até porque, como disse o apóstolo Tiago no capítulo 4, versículo 17, quem sabe fazer o bem e não faz, peca. E orar pelo próximo é fazer um grande bem. Quando você não ora pelo próximo, você peca. É isso que disse o profeta Samuel em seu primeiro livro, no capítulo 12, versículo 23. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Por isso, a igreja primitiva fazia contínua oração pelo apóstolo Pedro quando ele estava na prisão. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus falou que é nosso dever orar sempre, sem fraquejar, sem desanimar, sem cessar. Isso significa estar em todo o tempo em espírito de oração, falando com Deus. Em que lugar? Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, em todo lugar. A oração e o jejum movem o coração de Deus. Em Esdras 8 e 21, diz Esdras, então publiquei um jejum para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para pedir a Ele caminho direito para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. E no versículo 23 ele diz, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e Ele moveu-se pelas nossas orações. Prestou atenção nisso? Eles oraram e jejuaram por eles, por suas famílias e pelos seus negócios, e Deus respondeu. E você? Está orando e jejuando por você, pela sua família e pelos seus negócios? Oração mais jejum movem o coração de Deus. O próprio Jesus orou e jejuou 40 dias e 40 noites para nos dar o exemplo da necessidade. Lucas, no capítulo 6 e versículo 12, diz que ele subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. O Filho de Deus passava a noite em oração e às vezes achamos que não precisamos orar nem 10 minutos. Marcos, no capítulo 1, versículo 35, diz que ele se levantou de madrugada, foi para um lugar deserto e orava. Em secreto, ele falava com o Pai. Os apóstolos na igreja primitiva permaneciam em constante oração. A oração deve ser feita a Deus em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Pode ser curta ou longa, em pensamento, em sussurro, em voz baixa ou voz alta. O jejum, da mesma forma, pode ser curto ou longo. Você pode fazer jejum só de alimentos ou jejum seco, não comendo nem bebendo, como fizeram Moisés e Paulo. Pode jejuar até o meio-dia, até o pôr do sol, ou por 24 horas. Pode jejuar por um dia apenas, ou por mais de um dia. Pode fazer jejum intermitente, 16/8, ficando 16 horas sem comer e se alimentando por 8 horas. Ou jejuar em dias alternados, dia sim, dia não. Ou pode ainda fazer 5/2, se alimentando por 5 dias e jejuando 2. O importante é sabermos que esta é uma prática que Cristo nos ensinou, que continua válida para os nossos dias. E quando aliados, oração e jejum, a resposta de Deus é certeira. Ore mais, jejue mais, consagre mais. Deus tem resposta para você. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário "Eu concordo". Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.